E então, pessoal, tem acompanhado as aulas? Bom, se você está assistindo, provavelmente, ou então é iniciante, assista a última aula, tá? A aula de hoje vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, um pouco sobre o que será gerado. Então, vale a pena conferir, tá? Então, essa segunda aula de Java Profissional, onde eu vou ensinar para vocês a criarem aplicações simples. Então, o intuito do Java Profissional é facilitar, ajudar vocês a criarem aplicações rápidas. É isso mesmo. Algo que jamais foi ensinado antes por alguns professores. Então, eu espero contribuir e ajudar para que vocês possam entender isso de modo fácil e que vocês apliquem nas suas aplicações. Tá certo? Então assista a aula. Ela tá um pouco longa, mas vale a pena. Bom, pessoal, sem mais delongas, estou aqui com o Eclipse aberto. Nós fizemos o projeto Java VP. E nesse projeto Java VP, vamos conectar aquele banco de dados que criamos na aula passada, juntamente com esse projeto. Então, o que é necessário aqui no NetBeans? Você tem que vir aqui em Serviços, Banco de Dados, vou expandir aqui, tá? Nova conexão, tá? Tá tudo aqui, o Drive do Java, né? E aqui está direcionando, tá? Aqui onde está o arquivo deste drive, ok? Aqui embaixo, em servidor MySQL, em localhost, está desconectado. E eu vou utilizar isso, tá? Eu venho simplesmente em iniciar. E aqui em iniciar, ele apareceu uma caixa de diálogo chamada propriedade de serviço MySQL. Onde tem aqui o usuário como administrador root, que eu deixei padrão root. Se você não tem senha, então vai conectar aí diretamente. No caso do meu, eu tenho uma senha e posso lembrar essa senha para não ficar toda hora desconectando. Aqui tem propriedades do admin, tá? O caminho aqui do MySQL, tá? Então ele já faz uma pré-configuração dos requisitos básicos aí para eu estar utilizando, conectando a minha base de dados na minha aplicação aqui usando a ideia do NetBeans. Então, coloquei para memorizar a senha, eu vou dar OK. Tava baixando o vídeo aqui. Prontinho. Conectei o servidor MySQL. Podem ver aqui que ele está conectado. Podem ver que aqui eu simplesmente expandi a minha base de dados. Ele vai mostrar alguns bancos de dados que eu tenho aqui. E tem aqui o banco de dados que foi criado, o projeto Java. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui, clicar com o botão direito, conectar. Ele vai estabelecer uma conexão. Vou minimizar aqui. E vejam só, aqui na parte de drive, ele acabou de o que? Inserir aqui o drive da conexão sem eu precisar criar uma classe para poder chamar essa minha base de dados, conectar com a minha aplicação. Eu não precisei fazer isso. Vocês veem que muita gente faz isso aqui no braço, tá? E você simplesmente pode fazer uma base de dados e simplesmente fazer isso que eu fiz agora, tá? Simplesmente vir aqui em banco de dados, servidor MySQL, conectar, colocar seu usuário e senha. No meu estava root e a senha que eu inseri na minha base de dados local. E aqui, como vocês podem ver, eu acabei, conectando a minha base de dados. Estava aqui no servidor do MySQL conectado. E depois que eu conectei essa minha base de dados, pode ver que ele estabeleceu uma conexão de fato, tá? Aqui, ó, projeto Java. Inclusive, eu posso ver as tabelas que foram criadas dentro do projeto Java, que foi, na verdade, a tabela cliente até o momento. Então ele importa tudo isso aqui para dentro da minha aplicação sem eu precisar fazer algo no braço. Isso já é uma mão na roda, tá? Bom, beleza. Feito então, estabelecido a conexão, voltamos aqui para a parte de projeto, tá? Vamos expandir aqui algumas coisas.
E aqui em pacotes de código fonte, vamos criar alguns pacotes, onde eu vou criar um primeiro pacote chamado forms, né, ou form. Vou simplesmente só colocar form, tá? Vai ser o nome deste meu pacote. Posso pôr aqui, tá? Eu vou deixar assim dessa forma, como é só um exemplo que a gente vai expandir as aulas para vocês verem a facilidade, como eu havia dito na primeira aula, tá? Então eu venho aqui em finalizar, criei o pacote form, dou OK. Vou criar um outro chamado de bin, tá? Bin dessa forma, um form e outro bin. Esse bin aqui eu vou explicar provavelmente na próxima aula, que vai ser a explicação de como ele faz, tá, a geração dos bins. Então é muito importante que você crie esse pacote bin, é muito importante. Isso aqui, gente, é tudo. Eu vou finalizar, vou criar algo bem simples aqui, mas para dar um norte. Vou criar aqui um form, ele está ativando aqui, eu vou aguardar. Podem ver aqui, ó, que ele dá um new jframe, como vocês podem ver. E aqui seria, eu não vou fazer isso aqui na verdade não, vou deixar isso para a próxima aula, que aí a gente vai criar algo mais completo. Aqui como exemplo eu vou fazer aqui algo direto. Como vou fazer direto, seleciona aí o pacote que a gente acabou de criar, chamado form. Vem aqui novo, tá? Vem aqui em outros. A gente vai procurar por chave. Pera aí, amostra. Aqui, ó, form amostra de aplicação. Temos aqui form de amostra mestre detalhe. A gente vai selecionar isso aqui, form de amostra mestre detalhe. Não se esqueça disso, a gente vai usar muito. A gente vai fazer das duas formas. A gente vai fazer da forma braçal e vamos fazer também dessa forma aqui, que eu estou fazendo inicialmente para trazer motivação para vocês. Então, seleciona ele aí, próximo. Aqui o nome da minha classe, eu vou dar o nome de, né, form cliente, tá? É o nome dessa minha classe. Aqui ele vai pedir, e é a parte interessante, onde ele vai criar a parte do generator, a parte do CRUD pra gente, é onde a gente vai estabelecer uma conexão com a base de dados que a gente acabou de conectar, tá? A gente iniciou aí na parte lá de serviço e conectou. Então o que acontece? Vai ter esse aqui que é o sample, né? E tem aqui o projeto Java, que foi o que a gente criou, né? Lembra? A gente inseriu aí do, como é que fala? Conectamos a nossa base de dados cliente com o NetBeans. Então ele foi lá, buscou para mim, trouxe para cá, tá? Então aqui em new form detalhe mestre, eu simplesmente chamei lá o meu projeto Java, que na verdade era a minha base de dados, busquei a tabela do banco de dados cliente, tá? E aqui eu posso, né, quanto para ele gerar, colocar o código lá para mostrar para mim, só que eu não vou deixar, vou pôr o código para ficar aqui, tá? Eu não quero que ele gere o código e coloque lá para o pessoal mexer. Isso aqui mais para frente eu vou ensinar um meio de vocês não deixarem com que o usuário altere. Isso é muito interessante também para quem não sabe. Só que eu vou tirar aqui o código do cliente, tá? Vou pôr ele para aqui para colunas disponíveis, e aqui esses outros aqui que estão deste lado são os que irão ser adicionados, serem gerados, melhor dizendo. Então eu venho em próximo. Aqui eu escolho se eu quero campus texto ou se eu quero criar, né, duas tabelas. Só que aqui não está disponível isso. E mais à frente vocês vão entender por que não está disponível. Então cada coisa no seu devido tempo, tá? Eu vou deixar aqui campus de texto. Vocês vão ver que ele vai gerar isso. Ele vai criar aí uma tabela e campo texto, provavelmente. Vamos dar uma olhada aqui, finalizar.
ele está criando o form automaticamente, sem você inserir, né, componentes aí. E podem reparar que ele importou várias bibliotecas que eram inexistentes para nossa aplicação. Sem você precisar baixar ou instalar bibliotecas, você não fez absolutamente nada. Podem ver aqui, ó, analisem aqui do lado em bibliotecas, as bibliotecas adicionadas, tá? Aqui, ó, o MySQL Connector, tá? Ele buscou isso para você, você não precisou fazer nada. Aqui ele criou uma tabela, né? Isso aqui é muito interessante, vai aprender a trabalhar com isso aqui. É muito importante. Podem ver que o código cliente não apareceu aqui, mas isso não vai interferir na aplicação, tá? Simplesmente eu optei que eu não quero que o usuário veja. Um exemplo, não quero que o usuário veja, então eu coloquei lá do lado. Mas se você quiser pôr na sua aplicação e colocar com que o usuário não consiga mexer, eu também vou ensinar isso aí para vocês também, tá? Então vocês viram na verdade que eu não arrastei nenhum desses componentes do Swing aqui, gente. Não arrastei nenhum. Eu podia muito bem arrastar, programar parte por parte, mas eu não fiz isso. E analisem vocês também que aqui está um arquivo. Vou clicar nele 2 vezes. Isso aqui vai ser abordado provavelmente na próxima aula. Para o vídeo não ficar muito grande, para enviar para o YouTube, essas coisas é muito complicado. Então, o que acontece? Ele gerou um arquivo bin, fez as importações. Isso aqui, ele importa aqui a persistência, que é muito importante para poder estar fazendo a manipulação da base de dados. Sem isso aqui, você não vai conseguir mexer com a base de dados, tá? Então, isso aqui eu não fiz no braço, tá? Isso aqui foi a IDE que fez para mim. Simplesmente eu tive o conhecimento de fazer isso para facilitar a minha vida. Então, isso aqui eu vou explicar para vocês passo a passo desse código aqui. Eu não sou besta de não passar isso aqui para vocês. Então, vai ser muito interessante a próxima aula. Não percam por nada. A próxima aula vai ser semana que vem, como ficou prometido. Vai ser uma aula por semana. E então, o que acontece? Criamos um arquivo bin aqui, quer dizer, um pacote bin. Deixa eu fechar aqui. Eu vou pegar esse arquivo bin que foi gerado, vou clicar, vou arrastar, tá? E vou refatorar. Então é bom separar, não é bom deixar as coisas misturadas, tá? Só pra dizer pra vocês aí, não é bom misturar os forms com o bin, não. É bom você separar a parte de bin, separar tudo, na verdade. Você criar vários módulos separadamente para você futuramente dar manutenção no seu código, fica fácil de entendimento, tá? Aqui em form, tá? A gente vai criar uma tela inicial, tá? Eu ia fazer aquela hora, mas eu vi que eu podia me estender, então eu optei já fazer direto. Então, como eu falei pra vocês, não importei nenhum field, tá, aqui. Simplesmente ele gerou. Posso editar isso aqui, tá? Posso tirar aqui, ó. Posso simplesmente deixar endereço, na verdade. Aqui eu já posso mudar. Lá no banco de dados que a gente não precisa. Telefone. E-mail. Não se preocupe que eu vou compilar isso aqui, vocês vão ver funcionando. O e-mail, o CEP. Uma coisa interessante é a gente fazer isso aqui e consultar depois, tá? Mas aqui a gente já vai ter uma noção, porque a gente vai ver que vai ser incluído. E vamos ver aqui nessa grid aqui, vamos ver aqui nessa tabela aqui, nessa master tabela. Então, feito isso aqui, algumas configurações, eu tenho aqui o CRUD, tá? Eu tenho aqui onde eu vou poder inserir novos clientes, onde eu vou poder deletar os clientes existentes, onde aqui eu vou poder cancelar e aqui salvar. Então eu vou já mudar aqui, vou pôr aqui, eita só, adicionar, e aqui eu vou pôr deletar.
ou excluir. Melhor pôr e excluir. E aqui cancelar. Vocês... Nossa, eu vou clicar aqui no botão só para mostrar para vocês o que ele fez que você faria no braço aqui. E quando a gente fala que tem que entregar um produto rapidamente para o cliente, a gente tem que usar os meios rápidos mesmo para poder fazer. Você não vai, vou aprender aqui a como criar uma classe, não sei o que. Não, você tem que ter o conhecimento, como eu já falei. Tenha o conhecimento que vai ajudar você. Eu vou depois simular, até foi uma sugestão do meu amigo de Itabuna. O nome dele é Everton, mas chama ele de Tom. Ele sugeriu simular aqui um erro, como eu disse na aula passada, que pode ocorrer um erro na hora da geração desse generator, né, desse form, e acontecer algum erro. Então eu vou mostrar para vocês como solucionar também alguns erros que acontecem às vezes nessa geração, que é preciso ter o conhecimento, tá? Ó, eu vou aqui vir aqui em adicionar. Deixa eu clicar 2 vezes. Cadê projeto? Deixa eu vir aqui em, ó, olha só, vim com o botão direito, eventos, action performed. Podem ver que ele já criou pra mim aqui um método, tá? Ele criou aqui pra mim a parte onde eu posso estar incluindo na minha base de dados um novo cliente. Vocês podem ver aqui que ele criou um entity manage, uma list, tá? Ele criou isso aqui automático. Você não escreveu isso aqui. Lembra que ele tá apontando pro bin aqui, ó? Falei que o bin é importante. Se você excluir aquilo lá, não vai funcionar. Então isso aqui eu vou explicar pra vocês como funciona, tá? Então é interessante, você não escreva uma linha de código. Aqui da mesma forma, se eu vim aqui em Action Performed, eu vou ver também, aqui ó, ele gerou isso aqui. Mas como é que ele gerou? Como é que eu vou entender isso aqui, Stephanie? Então é isso, chame o pessoal para poder se inscrever no canal. Entra aí, se inscreve no canal, para que eu possa gerar mais conteúdos para vocês e explicar isso, porque como eu falei, eu gosto de Java e posso estar ensinando vocês Java sem nenhum problema, tá? Eu posso ensinar para vocês com propriedade em relação a isso. Então vocês viram que aqui já é um ganho fantástico. Aqui também eu posso vir em vincular elementos e posso estar adicionando aqui o código do cliente novamente, se eu quiser, tá? Aqui ele tem uma list, isso aqui fica mais pra frente. E aqui também eu posso vir em conteúdo da tabela e vir em colunas e alterar. Pode ver que tá lá nome, cliente. Então eu posso deixar aqui somente nome também. Posso deixar somente endereço, fone, telefone. Eu posso fazer uma série de alterações. Isso aqui é 100% editável. E-mail, o CEP, a profissão. Então isso aqui é editável. Eu posso também estar colocando aqui do lado a largura para cada campo, tá? Eu vou pôr aqui, por exemplo, para o nome, eu vou deixar 100, um exemplo. O teclado numérico não estava ligado, desculpa. 100. Aqui eu também posso pôr, eu vou pôr 50. Enfim, você determina o tamanho, tá? E é isso. Tá, gente? Podem ver que aqui ele já mudou. Eu posso vir nesse botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Visualizar design. E poder já ter uma noção. Reparem também que está todos os campos aqui nu. Mas a partir do momento que eu inserir, esses campos estarão ativos.
Isso também fica para poder estudar. Bom, foi dito muita coisa. Deixa eu ver aqui como é que tá a aula. Meu Deus, 19 minutos. Eu tenho que finalizar essa aula logo. Mas é claro, tem que compilar aqui o projeto para vocês verem que é funcional. Vou dar aqui OK. Vamos ver se está tudo funcionando direitinho. Se tiver algum erro, a gente conserta agora. Tcharam! Prontinho, galera. Pronto, como vocês podem ver aí, tá? Claro, tá faltando aqui, né, um textinho aqui em cima, aquela arrumada, aquela coisa legal com o usuário, né, que tem que ser arrumado. Mas a intenção aqui é bem didática mesmo. Então, o que acontece, né? Ele gerou aqui a aplicação, eu compilei, como vocês viram. Então, o que eu faço aqui? Eu posso estar adicionando, ó, já vê alguma coisinha, né? Então eu vou pôr aqui Stefano, tá? Olha lá que aparece, que lindo! Eu vou pôr aqui Rua Otaviano. Vou pôr número, telefone, tá ótimo, né? Número mentiroso. O e-mail, faça o programacão, @gmail.com, o CEP, e a profissão, né? Programadora. Venho aqui, né? Adicionar. Aí ele coloca aqui mais um campo, tá? Eu vou pôr aqui neste campo. Eu posso vir aqui digitar também, sem nenhum problema, tá? Mas prefiro então vir aqui. Deixa eu... Vou pôr Ana. E aí adiciono, tá? Ó, Ana aqui. Isso aqui, gente, dá pra ser ajustado, arrumado, tá? Tá meio bagunçado. Mas se eu vim aqui, ó, excluir Ana, excluiu tudo, ó. Mas isso aí a gente vai arrumar, tá? Mas a gente pode estar incluindo normalmente, tá? Pode estar excluindo. E vou adicionar aqui Gisélia, endereço qualquer, telefone também maluco, e-mail maluco também, CEP, profissão, profissão qualquer coisa. Vou deixar sem nada. Vou dar um salvar, tá? Pode ver que ele colocou essas coisas malucas aqui. A gente pode excluir Gisélia, tá? Adicionar novo campo. E aí vocês brincam bastante, mas vocês podem ver que já tá funcionando alguma coisa. Então eu aguardo vocês até a próxima aula pra gente melhorar cada vez mais a aplicação, fazer coisas novas, tá? Então não se esqueça, próxima aula vamos entender aquele código BIM, tá? O que acontece com ele. E aí a gente vai cada vez mais se aprofundando sobre o assunto e aprendendo Java cada vez mais. Tá bom? Um abraço para vocês e que Deus abençoe vocês e até a próxima.